nossa aula de hoje é sobre restrições do Estado sobre a propriedade privada. Bom, nós já conversamos, e já comentei algumas vezes aqui, que a propriedade, ela tem que cumprir a sua função social. Isso quando você estudou lá em Direito Constitucional, o artigo 5º dos direitos e garantias, você estudou que é garantido, né, o nosso direito de propriedade. Mas que esse nosso direito de propriedade, ele não é um direito irrestrito, absoluto, né, como eram nas constituições anteriores. A nova Constituição, a última que nós temos, a que está em vigor, obviamente, a de 88, ela traz aí uma obrigatoriedade que a propriedade, quer seja urbana, quer seja rural, ela tem que cumprir a sua função social. E quando isso não ocorre, tá, ela pode sofrer aí uma expropriação, uma desapropriação, uma perda, uma transferência de uma propriedade privada para um ente estatal, para a administração pública. Mas não é só isso que pode acontecer, não. Existem institutos que a gente vai estudar, né, que são, por determinação de lei, né, são institutos que restringem, limitam o meu direito de propriedade. Não tiram de mim o meu direito, mas limitam o uso, o gozo, a fruição. E é isso que nós vamos estudar hoje. Tá? Então, nós vamos estudar a definição, a função social da propriedade, as modalidades de intervenção, o tombamento, a desapropriação. Bom, em relação à definição, a propriedade, como o mais amplo direito real que congrega os poderes de usar, gozar e dispor da coisa de forma absoluta, exclusiva e perpétua, evoluiu muito no sentido, como eu disse, individual para o social. Hoje, toda propriedade ela possui um sentido social, porque existe esse princípio, né? O que autoriza aí o Estado a impor restrições e até mesmo imposições para que o proprietário ele faça ou deixe de fazer determinada coisa. Essas restrições abrangem esses institutos agora que nós vamos estudar um por um. As limitações administrativas à propriedade, a servidão administrativa, o tombamento, a ocupação temporária, o parcelamento, a edificação ou a utilização compulsória, a desapropriação e a requisição de bens. Em relação a estes institutos, que todos eles são formas de restrição, tá certo? De limitação do direito nosso de propriedade, eu quero que você entenda que dentre esses, uns vão haver a perda mesmo da propriedade, vai haver a transferência, tá? Como ocorre na desapropriação e no confisco. Então, a desapropriação, que nós vamos estudar, ela é uma perda da sua propriedade, ou porque você não cumpriu a sua social, ou porque é de interesse, de utilidade e necessidade pública. Então, vai ser aberto um procedimento de desapropriação e vai haver a transferência de um bem particular para a administração pública, tá? O confisco, ele ocorre naquelas situações de ilegalidade. Você tem uma propriedade e você planta plantas psicotrópicas, ou ali você estimula, você faz com que as pessoas que trabalham lá trabalhem em regime escravo, né? Então, uma condição ou condição de análoga a escravo. Nesses casos, essas propriedades, tanto num caso como no outro, poderão ser confiscadas. Isso está na própria Constituição Federal. Então, tanto no confisco quanto na desapropriação, são os dois únicos casos em que, casos de restrição, né, ao direito de propriedade, em que há uma transferência da sua propriedade particular para o poder público. Os outros dois institutos que eu vou falar agora, que nós vamos estudar muito sobre eles, que é a requisição administrativa e a ocupação temporária, qual tipo de restrição que você sofre? É a posse, porque a administração pública, o Estado, ele vai ter a posse temporária de um bem particular. Então, não vai haver transferência da propriedade, mas vai haver transferência da posse. Então, uma propriedade particular vai estar em posse da administração pública, e os motivos a gente vai estudar agora, tá? E a administração vai ficar em posse temporariamente de uma propriedade que é particular.
Já a limitação administrativa, a servidão administrativa e o tombamento, não existe nem transferência de propriedade, nem transferência de posse. O Estado, ele não vai se apossar, né, e nem tomar a sua propriedade, ele só vai restringir o uso. Em vez de você poder usar de forma absoluta, tem algumas coisas que você não vai poder fazer naquela propriedade. E é isso que a gente vai estudar agora. A propriedade é um direito individual que assegura ao seu titular diversos poderes. Você estudou isso lá em direito civil. Poder de gozar, usar e dispor de modo exclusivo, absoluto e perpétuo. Mas, como eu disse, esses poderes eles não podem ser exercidos de forma ilimitada, pois existem interesses públicos maiores. Então, o que acontece? Nós vimos que um dos princípios que rege, né, a administração pública, e são os pilares aí do direito administrativo, né, os pilares da administração do regime jurídico administrativo, é o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. O interesse da coletividade ele está sempre acima do interesse individual. E quando nós estudamos poderes da administração, a gente viu que a administração pública, para fazer valer essa supremacia, ela lança a mão de poderes que ela tem. E o poder de polícia é um deles. É o poder que a administração pública de te obrigar à prática de um ato ou abstenção de um fato em prol de um interesse maior da coletividade. Então, é por conta do poder de polícia que a administração pública pode restringir o seu direito de propriedade. Então, por exemplo, quando a administração pública resolve desapropriar uma parte do seu terreno, tá? Para construir uma escola ali, tá? Ou para construir um hospital, ela está fazendo com base em interesse público, interesse maior que o seu, certo? Ou quando ela resolve entrar às margens, né? Ela vai passar um asfalto na estrada. E sua propriedade ela está à margem da estrada, tá? E a administração pública precisa enlarguecer aquela estrada para fazer acostamento e tudo, e entra na sua propriedade privada. Você não pode se insurgir contra essa desapropriação. O que você pode fazer é não concordar com o valor da indenização e discutir isso. Ou se aquela desapropriação não está sendo feita observando os trâmites legais. Mas impedir que se exerça, isso você não vai poder. Por quê? Porque existe o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Em suma, a restrição do Estado sobre a propriedade privada é uma intervenção do poder público na propriedade particular, restringindo ou limitando um direito individual em benefício da coletividade. Os fundamentos, como eu já te disse, é a supremacia do interesse público ou a prática de uma ilegalidade, né? No caso do plantio de psicotrópicos ou na exploração de trabalho escravo, você pode perder a sua propriedade, não porque é de interesse público, mas porque você praticou uma ilegalidade, e aí é caso de confisco. O poder de polícia tem 3 elementos, nós já estudamos quando nós estudamos poderes, que é a presença do Estado, o interesse público e uma restrição à liberdade individual. A doutrina ela não é unânime em considerar que a intervenção do Estado tem como fundamento o poder de polícia, mas a corrente majoritária entende que é a qual me filio. Tá? É necessário, então, dessa forma, utilizando-se do poder de polícia, que a administração pública pode desapropriar, pode impor uma servidão administrativa, tá? Através dessa compatibilização dos interesses públicos e privados em busca do bem-estar social. A posição minoritária acha que não, que o poder de polícia é um fundamento apenas para uma forma de restrição, que é a limitação administrativa. Mas vamos nos filiar à corrente majoritária que entende o seguinte: o poder público pode restringir o seu direito de propriedade porque ele tem um poder, que é o poder de polícia, que é um poder que obriga você à prática de um ato ou abstenção de um fato, praticar ou deixar de praticar alguma coisa em prol do interesse maior da coletividade. Essa é a corrente majoritária. A da propriedade, ela está muito clara no artigo 5º, tá? Mas não é só no artigo 5º, não. A Constituição Federal, ela garante o direito de propriedade, como eu disse, ali no artigo 5º, inciso 22. Mas logo no inciso 23,
do mesmo artigo, a função da propriedade fica clara lá, né? A função social. Mas também a função social, ela volta a aparecer no artigo 170, inciso 3, que dispõe sobre os princípios da ordem econômica e tem por finalidade assegurar a todos uma existência digna, tá? Mas também aparece de novo no artigo 182, parágrafo 2º da Constituição, quando estabelece: a propriedade urbana, ela cumpre a sua função social quando ela atende às exigências fundamentais de ordenação das cidades expressas no plano diretor. E aí você pergunta assim, isso está meio complexo, eu não entendi. Então, quando que uma propriedade urbana, que é uma cidade, ela é considerada que ela está cumprindo a função social? Repare, se você tem um terreno vazio, que não está edificado, que não está loteado, que não está sendo utilizado para nada, você não está cumprindo a função social dele. O plano diretor, que é a lei que rege, né, toda a estrutura de uma cidade, né, o plano diretor, ele fica responsável, dentre outras coisas, né, ao zoneamento da cidade. É dentro do plano diretor, que é uma lei municipal, que vai dizer, olha, essa zona aqui da cidade, essa área da cidade, não pode ter prédios acima de 5 andares. Nessa área aqui, ela é só residencial, não poderá ser construído comércio nem indústria. Nessa área aqui, não poderão circular pessoas, não poderão circular veículos, só pessoas, né? Então, existem restrições que podem ser impostas, tá? Ou nenhuma construção poderá ser edificada nessa área aqui, porque essa área é uma construção industrial, porque essa área é uma área aqui que precisa de silêncio, porque está perto de um hospital, algo nesse sentido. É o zoneamento das cidades, que está ali constante no plano diretor, que já identifica se a sua propriedade está cumprindo a função social ou não está. Né? Então, é através da observância do plano diretor que eu vou saber se a minha propriedade está cumprindo ou não está cumprindo a sua função social. Tá? E aí você vai ver quais são as penalidades quando eu não cumpro, quais as sanções que a própria lei impõe. Tem, no artigo 182, parágrafo 4º, que estabelece, né, que é facultado ao poder público municipal, mediante uma lei específica, para a área incluída no plano diretor, exigir nos termos de lei federal do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova o seu adequado aproveitamento. Então, olha só, a pública, ela pode utilizar aí, né, como uma sanção. Ela pode obrigar que eu, que tenho ali um terreno vazio, no centro de Linhares, na área urbana, tá? Eu tenho uma quadra imensa no centro de Linhares. Ela pode me exigir, a administração pública, que eu faça o parcelamento ou edificação compulsória. Ela pode obrigar que eu loteie aquela quadra em lotes menores e venda. Ou me obrigar a construir algo ali, dar uma destinação àquela propriedade. Mas ela também pode fazer o seguinte, ela pode aumentar gradativamente, progressivamente no tempo, o meu IPTU, aumentar a alíquota para o meu imposto ficar mais caro, para me obrigar a fazer algo ali, construir ou dar uma destinação. E se tudo isso não der certo, pode haver, tá? Depois de 5 anos que ela veio aumentando progressivamente no tempo o imposto, o IPTU, ela pode vir e desapropriar a minha área com pagamento não em dinheiro à vista, mas em títulos da dívida pública, que eu vou receber em até 10 anos, com parcelas anuais iguais e sucessivas, tá? Então, assim, é uma forma de sanção, se eu não estou cumprindo a função social da minha propriedade urbana, né? Nesse caso aqui eu estou falando da urbana, tá certo? Não obstante a lei federal 10.257, que é o Estatuto da Cidade, que regulamenta esses 2 artigos da Constituição, 182 e 183, estabelece que o poder público municipal pode exigir, né, como eu disse, o uso adequado. A função social fica, então, como eu disse também, sujeita à desapropriação para fins de reforma agrária,
as propriedades rurais, tá bom? As rurais também. Então, a urbana, né, está disposta aqui no artigo 182 e 183, tá? E o artigo 86 fala da propriedade rural, tá? A propriedade rural, a função social da propriedade rural, ela é cumprida diferente da propriedade urbana, que é quando ela cumpre o plano diretor. No artigo 186, que fala da propriedade rural, fala que ela vai cumprir a sua função social quando ela atender simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, segundo os critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, os seguintes requisitos: o aproveitamento racional e adequado daquela área, a utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e a preservação do meio ambiente, a observância das disposições que regulam as relações de trabalho e a exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Se ela não cumprir a função social com base nisso, ela fica sujeita à desapropriação para fins de reforma agrária, né, que é o que está descrito no artigo 184, que compete à União desapropriar por interesse social para fins de reforma agrária o imóvel rural que não esteja cumprindo a sua função social. Então, a função social está delimitada pela Constituição. Em relação à zona urbana, precisa estar adequada ao plano diretor do município, e em se tratando de zona rural, deve haver uma correta utilização econômica da terra, atendendo aí o bem-estar social, tá, da coletividade. Então, quando a gente fala em função social, a gente está dizendo o dever que eu tenho de dar à minha propriedade um uso adequado a ela para beneficiar não só a mim, mas também o coletivo. A gente está falando disso, mas quais são as modalidades, então, dessas restrições, né? Quais são esses institutos, então? O primeiro dele, limitação administrativa. Só um momento, por favor. Só um momento. Pode ficar tranquilo. Não, Apolo, não, tirei. Tá querendo dar aula aí também. É porque além de eu ter uma campainha, porque a pessoa não precisa tocar a campainha, não, ele já late, né? Além de eu ter uma campainha, eu tenho um cão de guarda, porque ele também toma conta. Mas você sabe como é que é home office, né? Eu tô trabalhando em casa. Assim mesmo, pode ficar tranquilo. Acontece essas coisas, né? Quem tem criança chora, grita. Né? Isso aí, desse jeito. Ué. Desse jeito. Então tá, vamos seguir, que ele já foi retirado aqui do quarto. Tá bom, vamos para Bom, então a primeira modalidade de restrição aqui, tá, é a limitação administrativa. A limitação administrativa, ela possui um caráter absoluto do direito de propriedade. Ela impõe obrigações gerais a proprietários. Para todo mundo, é uma obrigação que vale para mim, para você, para todos nós, para os sujeitos indeterminados, para que a gente faça ou deixe de fazer algo, tá? Então, são restrições à nossa faculdade de usar e fruir o bem, que configura aí, né, mediante um ato administrativo unilateral de cunho geral. Então, as características, elas são obrigações gerais a proprietários indeterminados, para que a gente faça ou deixe de fazer algo, né, que não gera um direito de indenização e é um ato administrativo de cunho geral. Por exemplo, quando a administração pública, através do Código de Obras e Edificações, veda a construção de um prédio com mais de 5 andares, isso é uma limitação administrativa, tá? Quando ele diz que tem que haver um recuo mínimo de 2 ou 3 metros, tá, de a construção de um prédio para o outro, isso é limitação administrativa. Quando a administração pública proíbe, tá, a colocação de outdoors em determinados locais da cidade, porque aquilo ali tem a ver com a estética da cidade, quando ele proíbe, isso é uma limitação administrativa. Tá? Quando ele impede que eu construa numa determinada área, não, eu quero construir a minha indústria aqui. Não, você não vai construir sua indústria aqui, porque aqui é uma área residencial. Você não vai fazer isso aqui, porque você não pode. Então, isso é uma limitação administrativa.
Tá? Temporária é um outro instituto que eu quero chamar bastante atenção para ela pelo seguinte: a ocupação temporária, ela parece muito com a requisição administrativa, mas eu vou te ensinar a diferença, o pulo do gato, entre ocupação provisória ou temporária, você vai achar esses dois nomes, e requisição administrativa. A ocupação temporária é uma forma de limitação do Estado da propriedade privada que se caracteriza pela utilização transitória, gratuita ou remunerada, de um imóvel de propriedade particular para fins de interesse público. Normalmente isso se dá como? Por exemplo, a administração pública, ela está construindo uma obra, tá? No terreno dela. Só que ela precisa colocar o almoxarifado, estacionar as máquinas, colocar os containers onde ela vai colocar os escritórios, os vestiários, o local para os funcionários fazerem as suas refeições. E ela não tem como fazer isso dentro daquele terreno que ela está construindo. Só que você, vizinho, faz limite, confrontante com esse terreno, você tem um terreno ao lado daquele que você não edificou, você não construiu nada. Inclusive, não estar edificado é um dos requisitos para ocupação temporária. O que a administração pública fala? Ó, espera aí, eu preciso ocupar temporariamente para colocar todo o maquinário, porque é inviável ficar andando com essas máquinas e fazendo a desmobilização desses bens todo dia ao final de cada serviço desse. Então, eu estou ocupando provisoriamente o seu terreno, eu vou te indenizar, tá certo? E eu vou ficar utilizando até essa obra acabar. Isso é uma das formas de ocupação temporária, tá? Mas existe só essa? E uma dos requisitos também é que a administração pública preste um calção garantindo que ela vai te ressarcir depois, né? Também existem outras formas de ocupação temporária. Tá? Por exemplo, quando a administração pública ocupa um terreno seu que tem um monumento arqueológico ou pré-histórico, foi descoberta lá dentro de uma caverna, dentro de uma pedra, lá na sua propriedade rural, um sítio arqueológico pré-histórico, tá? Você é obrigado a permitir escavações e pesquisas, tá certo? Existe outra forma de ocupação temporária que eu já conversei quando nós conversamos contratos administrativos, que é quando a administração suspeita que você está descumprindo, você, contratante, está descumprindo alguma cláusula contratual e ele coloca um fiscal lá para averiguar essas faltas contratuais. Então, ele pode ocupar o seu terreno, os seus bens, né, bens móveis, imóveis, inclusive utilizar dos funcionários que ali trabalham, foram contratados por você, para dar continuidade ao serviço público. Nós já estudamos isso. Tá? Isso é ocupação temporária. A requisição administrativa, ela parece muito com a ocupação temporária. Tanto na ocupação temporária quanto na requisição administrativa, a administração pública, ela entra na posse de um bem particular. Só que a grande diferença da requisição administrativa é que normalmente ela acontece, né, em hipótese de iminente perigo público. O artigo 5º, inciso 25 da Constituição fala: no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurado ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Tá? Aqui há uma transferência da posse diante de uma proximidade, de uma perspectiva de que vai haver aí o quê? Um perigo público. Por exemplo, vai acontecer, o sistema de meteorologia informou que vai vir um ciclone extratropical e vai sair devastando tudo. E precisa tirar aquela população daquele local. Então, vai ocupar uma propriedade sua, um local seu seguro, para colocar aquelas pessoas, né? Ou houve uma grande enchente, inundou tudo, a população ribeirinha ali do Rio Doce ficou toda desabrigada, e é necessário ali que se tome uma providência urgente, tá certo? Então, diante de um perigo
iminente, tá? E que, inclusive, olha que interessante, pode ser que não se concretize. A administração pública recebeu essa notícia do sistema de meteorologia, mas o ciclone não chegou, a tempestade não chegou, tá? E aí aquilo não se concretizou, mas a requisição administrativa foi feita. Por quê? Porque ainda que haja uma suspeita, uma perspectiva, a administração pública precisa agir. Então, a grande diferença da ocupação temporária para a requisição administrativa, embora ambas transfiram a posse para o poder público de uma propriedade privada, é que necessariamente na ocupação provisória não pode ter edificação no seu terreno vizinho. Né? Não pode ter construção nenhuma para poder a administração pública ocupá-lo. E na requisição administrativa isso não existe. E na ocupação provisória ou temporária, não há risco nenhum iminente de perigo público na ocupação. Na requisição administrativa ocorre. Tá bom? Essa é a grande diferença dos dois institutos. E a servidão administrativa, que é uma outra forma de restrição, então, da propriedade, né? A Maria Silva, ela nos ensina que servidão administrativa é um direito real de gozo de natureza pública, instituído sobre o imóvel de propriedade alheia com base em lei, por entidade pública ou por seus delegados, em favor de um serviço público ou de um bem afetado a fim de utilidade pública. Eu vou te dar 2 exemplos. Eu gosto muito de dar exemplos que aconteceram comigo, porque eu posso te dar detalhes disso. E eu tive 2 casos de servidão administrativa instituídos sobre a minha propriedade rural. Veja bem, minha propriedade está localizada muito próximo ao TGC em Cacimbas, Unidade de Tratamento de Gás de Cacimbas, Petrobras. E a Petrobras, ela teve que passar um gasoduto saindo de Cacimbas, atravessando as propriedades rurais, inclusive a minha, cortando, né? Passando pelo mar, a tubulação, até chegar aqui em Vitória, na Mata da Praia, e outros bairros, aqui em Camburi e tudo mais, para esse gás natural chegar aqui para nós, certo? Veja bem, quando ela passa aquele gasoduto na minha propriedade, ela limita o meu direito de propriedade. Você sabe por quê? Porque onde tem a faixa de gasoduto, eu não posso passar trator, eu não posso ter plantação de cultura permanente de raiz profunda, eu não posso botar gado para pisotear lá, eu não posso construir em cima. Então, veja bem, foi restringido o uso, a fruição do meu bem. E por isso eu tenho que ser indenizada, certo? E aí tem que haver uma justa e prévia indenização. Da mesma forma que quando foi passar a rede de energia elétrica, porque eu também sou vizinha da termoelétrica, e a termoelétrica colocou aquelas redes de energia elétrica, de transmissão de energia elétrica, e várias redes daquela imensas de grande ficaram no meio do meu pasto. Várias, né? Então, o que acontece? Aonde elas estão, o gado não pode pastar, eu não posso construir, eu não posso plantar, né? Eu tenho que respeitar aquela área ali no entorno dessas redes de transmissão. Então, eu também tenho que ser indenizada, tá certo? Nessa situação de servidão, então, os elementos são direito real de gozo, uma natureza pública, o imóvel tem que ser de propriedade alheia, no meu caso, é um serviço público ou um bem afetado a fim de utilidade pública, é claro que é, né? Porque o transporte de gás natural e de energia elétrica é de extrema utilidade pública. O titular do direito é o poder público ou seus delegados, então, ou a administração pública direta ou indireta, ou até mesmo seus concessionários e permissionários podem instituir essa servidão administrativa. A finalidade tem que ser pública e tem que ter uma prévia autorização de lei, certo? Afirma o conceito de servidão ao dizer que consiste num dever de suportar, de não fazer, que recai sobre o imóvel. Podemos entender que, diferente do controle administrativo, que apenas prevê limitações e restrições ao domínio, a servidão ela traz ao particular um dever de suportar. Eu não posso me insurgir contra a servidão administrativa. Tá? Eu vou ser obrigado. O que eu posso questionar ali, o que eu questionei, inclusive, na época, era o valor da indenização, que depois, até por acordo, eles aumentaram.
Tá? Ou quando eles forem colocar lá no meu pasto as redes de transmissão, uma delas ia ficar muito próximo da minha casa de madeira. Eu falei, não, eu queria que vocês alterassem o projeto aqui, porque se isso aqui pegar fogo, estourar, acontecer alguma coisa aqui, um fio desse cair, minha casa de madeira vai pegar fogo, aqui vai, né, além de estragar a vista da lagoa e tudo mais. Então, eu virei e falei, não, eu gostaria que vocês tirassem essa daqui de frente da minha casa. Então, eu posso questionar algo do projeto, eu posso questionar o valor da indenização, mas eu não posso me insurgir contra a passagem daquela rede elétrica ou daquele gasoduto, entende? A doutrina também se divide quanto à produção da servidão administrativa. Maria Silva entende que a servidão é produzida por efeito de lei. Marçal Justem Filho me defende que a servidão é produzida por um ato administrativo unilateral. Tá? Nós vamos adotar o posicionamento da primeira corrente, tá? Que a servidão administrativa é produzida por efeito direto de lei. Tá? Então, é porque existe uma lei nós somos obrigados a suportar a servidão administrativa. Tá? Só que ela pode se dar de formas diferentes. A servidão pode se dar por acordo, como foi no meu caso, com uma prévia declaração de utilidade pública, por sentença judicial. Olha, eu não concordei, não. Partimos para a briga, fomos para o judiciário. O juiz deu uma sentença, tá? E obrigou aí a que eu aceitasse a passagem daquela servidão, ou por simples decorrência de lei, tá? Quando a servidão ela decorrer diretamente de lei, foi publicada uma lei dizendo que necessariamente a servidão passará naquele lugar, naquelas propriedades. Não é necessário levar essa informação, essa servidão, a registro, no cartório de registro de imóveis. Precisa averbar ela à margem do registro do seu imóvel, não. Agora, quando ela for por acordo ou por sentença, você tem que registrar. Então, eu tenho lá minha escritura da minha terra. A escritura da minha terra foi levada a registro no cartório de registro de imóveis. Se foi por acordo ou foi por uma determinação judicial, aquela servidão administrativa ela tem que ser averbada à margem do meu registro. Então, vai ter lá a matrícula, a descrição do meu imóvel, vai ter servidão administrativa instituída em favor da Petrobras, de uma área de X metros, né, localizada à direita, à esquerda, confrontando com seus diversos pontos, com coordenadas tais, tais, tais e tais. Veja, essa servidão administrativa, se for por sentença judicial, né, vai mencionar o número do processo e tudo mais. Essa averbação ela tem que ser feita por quê? Porque se eu vender a minha propriedade, a pessoa que está comprando, ela tem que saber que existe uma servidão e tem que aceitar a servidão. Se ela não aceitar, ela não pode comprar, então. Porque se ela comprar, ela vai ter que se submeter a uma servidão administrativa que já está instituída lá, tá? Isso ocorre quando a servidão é por acordo ou por determinação judicial. Quando é por lei, não. Porque há parte do pressuposto de que ninguém pode alegar desconhecimento da lei, né? A forma de restrição, que eu já falei, é o parcelamento, edificação, utilização compulsória. São atos administrativos aí unilaterais, de competência dos municípios, que impõem uma alteração compulsória na configuração do uso e fruição do imóvel privado urbano, para adequá-lo à função social. Então, o que é o parcelamento? Eu já falei, você tem uma quadra imensa e o município obriga você a loteá-lo, em colocá-lo em unidades com dimensões menores, eliminando essas grandes áreas urbanas. Tá? A edificação é a determinação. Edificação compulsória é a determinação do município mandando você edificar, tá? Construir ali. E a utilização compulsória é determinar que um imóvel que você tem, que já está construído, mas que você não está dando nenhuma finalidade a ele. Então, você presta atenção. Em frente do meu apartamento em Linhares, tem um terreno vazio, com uma casa caindo aos pedaços, toda destruída, sem porta, sem janela, um matagal em volta, sem cerca, sem nada. E aí entra usuário de droga,
entra bandido, entra de tudo ali, tá certo? Naquela casa. Veja bem, a administração pública, ela tem que agir. Então, ela pode determinar que você utilize, cuide daquele imóvel, dê uma destinação àquele imóvel, tá? Então, essas são as 3 opções que a administração pública pode lançar a mão para te obrigar a cumprir a função social de uma propriedade urbana. É um outro instituto. Ô, Erle, se você tiver alguma dúvida, você sabe que eu sou ligada em 220, eu vou falando, né? Se você tiver alguma dúvida, você me para, tá bom? Eu tô deixando, eu tô notando aqui algumas coisas e depois te pergunto no final. Beleza, combinado então. Eu vou terminar todos os institutos, dou um intervalo e depois do intervalo a gente trabalha só desapropriação, que é um tema mais complexo, tá bom? Tá bom. O tombamento, ele está previsto na Constituição Federal, no parágrafo 1º, artigo 216, que estabelece: o poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e outras formas de acautelamento e preservação. Então, uma das formas de se proteger o patrimônio cultural brasileiro é tombando, né? E o que é patrimônio cultural? Que está no artigo 216, né? As formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas, tecnológicas, as obras, os objetos, os documentos, as edificações e demais espaços destinados às manifestações artísticos, culturais, os conjuntos urbanos e os sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico, tudo ótimo, e científico. Olha só, banda de Congo, tá? O Congo, o Pelourinho, o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar, né? O samba de roda. Então, tudo que é forma de expressão, mas também são criações científicas, artísticas, ou conjuntos urbanos e sítios de valor histórico. Pelourinho mesmo, ele pertencia a muitas daquelas casas a proprietários, né, privados, eram de particulares. E aí, muitas delas, a maioria delas, foram tombadas, porque constituem aí um patrimônio cultural brasileiro, né? Ao contrário da desapropriação, ele é uma restrição parcial. Na desapropriação, você perde a sua propriedade. Aqui você não perde. Você continua com a sua propriedade, você continua com a posse dela, tá? Então, é uma restrição parcial, tá? E não dá, em regra, direito à indenização, não. Só se o proprietário demonstrar que ele sofreu aí algum prejuízo, tá certo? Aí sim. O tombamento, ele é um procedimento administrativo que ele é realizado a partir de vários atos, tá? Atos preparatórios, né? Então, os primeiros atos, que são aqueles atos preparatórios, já é o que a gente fala da fase provisória do tombamento. E termina lá, né? Que aí o tombamento já é permanente, já foi finalizado, quando é inscrito esse procedimento, é registrado no livro tombo, tá? Então, podemos definir o tombamento como um procedimento administrativo pelo qual o Estado impõe restrições parciais aos bens particulares, cuja conservação seja de interesse público, objetivando a proteção do patrimônio cultural, histórico e artístico. Então, aquela conservação daquele bem, porque ele tem um valor histórico muito grande, né? É de interesse público, então ele quer protegê-lo. E aí ele vai restringir de várias formas, né? Você não vai poder construir, fazer um puxadinho, mudar a fachada, instalar um ar-condicionado, né? Usar uma pintura diferente. Toda obra que você tem que fazer com autorização do poder público, tá? O procedimento administrativo do tombamento, ele pode atingir bens de qualquer natureza, móveis ou imóveis, materiais e imateriais, públicos, privados, direitos autorais também podem ser objetos de tombamento, né? O Decreto-Lei 25 de 37, ele dispõe sobre a proteção do patrimônio histórico
e artístico nacional, determinando que constitui o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto de bens móveis e imóveis. Então, aquele conceito está ali, né? Esse mesmo decreto, ele exclui o que não pode ser tombado, que são bens de origem estrangeira. Quais seriam eles? Por exemplo, não pode ser tombado bens que pertençam às representações diplomáticas ou consulares acreditadas no país, nem que adornem, nem que enfeite veículos pertencentes a empresas estrangeiras que façam carreira no país, tá? Também não que pertençam a casas de comércio de objeto histórico e artístico. Por quê? Pois se eu vendo, eu tenho um antiquário, e eu compro e vendo peças antigas, elas não podem ser objetos de tombamento. Nem que sejam trazidas para as exposições, tá? Comemorativas e educativas ou comerciais. Olha, o Museu do Louvre, em comemoração a não sei quantos anos de existência, vai trazer obras para serem expostas no nosso país. Óbvio que elas não podem ser tombadas. Nem bens que sejam importados por empresas estrangeiras expressamente para adorno, tá? Para enfeite dos seus estabelecimentos, também não podem ser tombados. Tá? Mas o tombamento, ele tem modalidades, né? Ele pode ser de ofício ou voluntário, né? De ofício, voluntário ou compulsório, provisório, definitivo e geral ou individual, tá? Um tombamento que incide sobre bens públicos será de ofício. Então, não é só um bem particular que pode ser tombado, não, um bem público também. Então, por exemplo, a União pode tombar um bem do município, do estado, ou vice-versa, tá? E aí, ele se dá de ofício, tá? É uma simples notificação que aquele poder público faz àquele ente que está sendo tombado o bem dele. Então, se a União está tombando o bem do estado, ele vai notificar, tá certo? Que a partir daquele momento ele vai ser o guardião da coisa tombada aí. E o procedimento vai correr através dessa notificação de ofício. Quando tiver por objeto bens particulares, aí é diferente, né? O processo é mais elaborado, né? Ele pode ser voluntário ou compulsório. Voluntário é quando o proprietário solicita o tombamento ou simplesmente concorda com ele. Ou eu mesmo solicitei, ou eu concordei por escrito. E aí vem a notificação, que é recebida para a inscrição da coisa no livro tombo, né? O compulsório é quando eu não concordo. Eu não concordo com o tombamento, eu vou discutir isso, mas a administração pública, mesmo contra a minha vontade, ela vai lá e procede o tombamento, tá? Ele pode ser provisório ou definitivo, por quê? Provisório é só quando ele está no início do procedimento, ele ainda não foi concluído, tá? Então, logo no início, a primeira etapa, quando a notificação do dono daquele imóvel, é a primeira etapa dele. Então, a gente fala que ele ainda é provisório, porque ele ainda não foi finalizado, tá? Ele foi iniciado ali com a notificação. E ele vai ser concluído com a inscrição no livro tombo, né? Ou seja, a notificação, ela é, então, a primeira parte do processo de tombamento, né? E é aí que a gente chama que o tombamento é provisório, porque ele ainda não se findou. E ele é definitivo quando ele já foi concluído todo o procedimento, já passou todas as etapas e houve o registro no livro tombo. Pode ser geral ou individual, né? E aí se refere a um bem determinado ou vários bens, né, que são situados num bairro ou numa cidade. Então, naquele caso do Pelourinho, né, eram várias propriedades ali de proprietários diferentes, imóveis de proprietários diferentes, que foram tombados ali. Então, era numa mesma região, né? E aí seria um tombamento geral, que a gente chama. Tá? Os efeitos do tombamento, eles se destacam sobre a alienação, o deslocamento, as transformações, e quanto aos imóveis vizinhos também, né? Porque até mesmo se o seu realizar uma obra, e isso pode ter impacto no imóvel tombado, há também uma limitação em relação a isso, tá? Porque o tombamento, ele visa proteger, porque imagina, seu vizinho tem um muro que faz divisa com o seu imóvel que é tombado.
E ele resolve, a parede da casa dele é exatamente colada no seu muro, é parte do seu muro ali, é feita no seu muro. Então, você repara, dependendo do que ele vai fazer, ele pode causar uma trinca, ele pode causar algum impacto no solo, ele pode causar algo que venha, inclusive, a destruir ou deteriorar aquele objeto, né? Aquele bem. Bom, eu não quero entrar agora em desapropriação, não, porque desapropriação é um tema que eu prefiro tratar separado. Werley, até aqui você tem alguma dúvida? Porque eu vou esclarecer e vou fazer um intervalo para a gente começar a desapropriação. Então, no momento da aula, você tinha comentado que havia uma diferença entre a ocupação temporária e requisição administrativa, é isso? Isso, existe uma diferença. Oi? Existe uma diferença entre esses dois, não é isso? Sim. Eu não consegui compreender isso. Vou te explicar. Então, vamos lá. Tanto a ocupação temporária como a requisição administrativa, a administração pública vai me tirar da posse do meu bem, tá? Tanto numa situação como na outra. Na ocupação provisória, ela precisa ocupar o meu terreno, por exemplo, porque ela tem uma obra e ela depende de utilizar do meu terreno que não é edificado para que ela consiga ali dar seguimento à obra dela. Meu terreno é estritamente necessário. Sem o meu terreno, ela não consegue dar andamento à obra. Ela precisa estacionar o maquinário, ela precisa colocar o almoxarifado ali. Então, ela ocupa provisoriamente um terreno meu que não é edificado, que não é construído, para dar conclusão a uma obra pública. Terminou a obra dela naquele terreno que é vizinho ao meu, ela concluiu a obra naquele terreno que é vizinho ao meu. Aí ela desmobiliza, ela tira, ela desocupa o meu imóvel e me indeniza. Por quê? Porque ela usou o meu imóvel por um tempo para servir de suporte para a construção da obra dela. Isso é uma forma de ocupação temporária. Outra forma de ocupação temporária é quando, por exemplo, eu tenho um contrato com a administração pública, tá certo? Um contrato administrativo. Eu sou a ECO 101. Melhor dizendo, eu sou Joana Dark, tá? Eu sou a representante legal da Joana Dark. Eu tenho um contrato de concessão de serviço público, serviço de transporte público. E aí, a administração pública, ela percebendo que tem muitas irregularidades num contrato, nesse exemplo fictício, ela coloca o fiscal dela lá dentro para apurar, tá certo? As irregularidades. E a administração pública ocupa provisoriamente. Inclusive, ela pode ocupar provisoriamente os bens da empresa concessionária e usar os funcionários, inclusive, para dar seguimento ao serviço de transporte. Olha, quem vai cuidar do serviço de transporte agora sou eu, porque existe alguma irregularidade que nós estamos fiscalizando aqui. Isso é ocupação temporária. A administração não está correndo risco de... Não existe nenhum risco público colocando em risco a vida das pessoas, nada disso. Ela está ocupando provisoriamente porque ela necessita daquilo ou para uma obra, ou para uma fiscalização, ou para continuidade na prestação de um serviço público. A requisição administrativa, não. A requisição administrativa, a administração pública só ocupa um bem seu que pode ser edificado ou não edificado, pode estar construindo, pode ser um prédio inteiro seu, que está ali. E ela precisar de usar o seu prédio porque existe um perigo iminente, um caso de calamidade pública, um caso de força maior, né? Então, igual, encheu o Rio Doce, o pessoal da meteorologia está informando, olha, o rio vai subir tantos metros amanhã, já subiu tantos metros. Aquele povo daquela população ribeirinha ali, todo mundo tem que sair imediatamente lá. O que o poder público municipal vai fazer? Pegar aquele povo e levar para onde? Ela não tem onde colocar aquele povo, mas tem um imóvel seu que já está construído, está edificado, e que tem como abrigar aquelas pessoas. Ela vai requisitar administrativamente um imóvel seu. Então, na requisição administrativa, ela se apossa de uma propriedade particular porque existe um interesse, um risco grande, ou uma calamidade, ou uma força maior, um risco de perigo público iminente, ou uma expectativa de perigo. Na ocupação provisória não tem perigo de nada, não tem nenhuma emergência, só que ela precisa do seu imóvel para ela dar destinação a um serviço público ou a construção de uma obra pública
que está ali em anexo e ela precisa do seu terreno para dar um suporte ali. Entendeu, Erlen? Entendi. É quando então, a requisição administrativa é caso força maior, caso fortuito, coisa Isso, assim, de né? calamidade, perigo, Entendi. perigo público, perigo público. Entendi. A ocupação temporária, ela é temporária mesmo. Vai fazer alguma obra e Todos os dois precisa são do local. temporários. É, entendi. Todos os dois são temporários. Todos dois, né? Entendi. Todos os dois são posse temporária. Acabou o problema ou acabou a obra, devolve e indeniza. Tá bom? Perfeito. Aí você falou sobre a servidão administrativa. Você falou que quando não há uma negociação entre as partes, precisa de averbar, não é isso? A averbação ela só se dá em dois casos, né? Ou porque foi amigável, ou porque foi através de uma sentença judicial. Se foi amigável, não foi publicada nenhuma lei para todo mundo tomar ciência de que existe uma servidão ali. Então, se não foi publicado nenhuma lei dando ciência às pessoas que aquilo é uma servidão, tudo que é outra forma, se for por acordo ou se for judicial, tem que ser averbado. Por quê? Eu fiz um acordo particular, foi o meu caso. A gente fez uma escritura pública de servidão administrativa. É uma escritura igual a escritura de compra e venda, só que é uma escritura de servidão. Aquela escritura que foi particular entre eu e a administração pública, ali entre a Petrobras, nós pegamos aquela escritura de servidão e levamos a registro no cartório de registro de imóveis. Da mesma forma que se não fosse acordo, fosse uma determinação do juiz, através de uma sentença, tinha que pegar essa sentença e averbar também a margem do registro. Ah, entendi. Só quando é por lei que não precisa. Porque a lei ela já não é publicada, ela já está dando amplo conhecimento a todo mundo. Aí precisa levar a margem do registro. Perfeito. Tá? Essa questão de poste, de poste, quando vão lá quebra calçada, eles não pedem a Celsa, ou um ponto de ônibus, isso não precisa ser negociado, não, professora? Pois é, a calçada, via de regra, é bem público. O que você pode suscitar é algum prejuízo, por exemplo. Eu vi um caso, quando eu estava no juizado, quando eu trabalhava no juizado como conciliadora, no juizado da Fazenda Pública, em Ares, a Fazendinha, que eles colocaram um poste, você não vai acreditar, em frente da garagem, do portão de garagem. Eita! O sujeito não podia entrar no carro dele, não. Não podia entrar com o carro dele na casa dele, não. Doido mesmo. Aí é uma coisa esdrúxula, não é nem caso de limitação administrativa, pelo amor de Deus. Ali não há uma restrição parcial, não. Ali é uma restrição total. Você não poder entrar dentro da sua casa, da sua garagem com o seu carro, aí o poder público tem que retirar. Mas não retirou por bem, não. Tem que ter uma sentença judicial. Rapaz. São as coisas esdrúxulas. Só para você ter uma ideia, na situação da calçada é o seguinte: existe uma lei municipal que trata do zoneamento urbano em Ares, que fala que só após as 20 horas os estabelecimentos comerciais poderão botar mesas e cadeiras nas calçadas. Isso é um exercício do poder de polícia. A administração impondo, falando assim, não, peraí, você vai ter que, para você utilizar a calçada, você só pode utilizar depois das 20 horas. Senão você pode ser multado, você sabia disso? Ixi, sabia não. É isso aí. Outra coisa, a questão das concessionárias de rodovias, estaduais, federais, ela é exercida pela concessionária ou é o Estado que faz isso, ou o governo federal que faz isso? Para desapropriar as laterais. Por exemplo, a Eco 101, ela vai ter que desapropriar não, pegar como é que se dá o nome do instituto, para retirar aí essa parte da BR não, que vai passar. Aí é a própria União. Não, veja bem, no contrato administrativo que a Eco 101 tem, vamos supor que a obra que a Eco 101 foi contratada para fazer inclui o alargamento do asfalto. Vai ter que entrar dentro de propriedades privadas. Primeiro a União desapropria,
E depois que o imóvel já estiver desapropriado, é que ela pode começar a obra. Inclusive, uma das causas de que o contratado pode se insurgir contra o contrato administrativo é quando a administração pública demora a entregar o bem desapropriado. Então, eu expliquei essa aula de contratos administrativos. Então, por exemplo, Ecocentril ganhou a licitação, só que ela só pode enlarguecer a estrada se a União desapropriar. Então, primeiro a União desapropria, depois que a União entregou aquele bem desapropriado, é que ela começa a obra. Ah, interessante. Eu achava que era a concessionária que fazia isso, saía captando e pedindo para esse alargamento. Oh, interessante. A União, se a rodovia é federal, a União desapropria e depois da desapropriação, a concessionária começa a obra. Nossa, interessante. Eu não sabia, de verdade. Beleza. Inclusive, existe uma coisa chamada emissão provisória da posse, que a gente vai estudar agora depois do intervalo, que pode ser que a administração pública já entre na posse logo e já manda começar a obra de uma vez com o processo correndo de desapropriação. Interessante. Fechado. Maravilha. A gente vai vamos sair agora e vamos retornar daqui quanto tempo? 15 minutos. 15 minutos, né? 20 minutos, a gente vai ter... tá bom? 20 minutos. Tá bom. É só para me organizar um negócio aqui em casa. A gente, mais quanto tempo de aula, mais ou menos, você acha que a gente vai ter? Eu acho que uma meia hora, uns 40 minutos, no máximo. Tá. Não, beleza. Porque o rapaz vai servir a ceia da igreja e eu tô combinando que ele vai servir online. Comprei o suco, as coisas e vai servir online. Deixa eu te falar uma coisa, Erley. Assiste a minha aula amanhã à noite. Depois do intervalo, a minha aula depois de 8h30. 8h30, eu vou começar a aula às 7 horas. 8h30 eu vou estar em desapropriação. Você entra amanhã às 8h30. Então, eu preferia matar isso logo hoje, porque se eu deixar para amanhã tem ética, né? Tá tendo. Tá bom. E eu tô, assim, não só nessa, eu tô nos apanhados de estudos aí para fazer a prova da OAB. Inclusive, hoje, terça-feira, é Direito Administrativo e Direito Civil, né? Para revisão das matérias. Aí já estou estudando parte, depois estudar mais ainda na madrugada. Aí se eu deixo para amanhã, acumula muito. É verdade. Entendeu? Então tá, a gente faz uma pausazinha aqui, volta logo, mais em meia hora a gente conclui, tá bom? Fechado, então. Obrigado, viu? Tá.